Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 19ª aula do nosso segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você por favor acesse o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você obtém maiores informações sobre os 3 blocos de aula, bloco 1, Química Geral e Inorgânica, bloco 2, Físico-Química e o bloco 3, aulas de Química Orgânica. Além disso, no nosso site você ainda encontra uma série de links interessantes, algumas orientações de estudos e o nosso diferencial, as nossas listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, tenta resolver aí no conforto do celular e na sequência a gente posta videoaulas aqui com as resoluções comentadas das listas para que você possa aí aprender química de um jeito diferente. Portanto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa terceira aula do nosso grupinho de aula de gases, né? Se você não assistiu a aula 17, a aula 18, eu recomendo que você assista, porque na aula 17 a gente deu uma introdução geral aqui sobre gases, na aula 18 a gente falou minuciosamente sobre as transformações gasosas e nesta aula a gente vai falar sobre a equação de Clapeyron. Como a ciência é uma construção e ela acumula conhecimentos ao longo dos tempos, a gente não vai falar de Clapeyron exatamente agora. A gente precisa, antes de falar de Clapeyron, falar de outros 2 cientistas, Gay-Lussac e Avogadro. Pessoal, lá no bloco 1, a gente falou sobre as leis ponderais. As leis ponderais são as leis que têm relação com massa. A gente falou da lei de Proust, da lei de Lavoisier, lei de conservação das massas, lei de Proust, lei de proporções definidas, e a gente falou um pouquinho sobre a lei de Dalton, no modelo atômico de Dalton, que é a lei das combinações. Pessoal, essas leis tinham a ver com a massa das substâncias. Gay-Lussac, mais ou menos na mesma época, ele propõe leis que têm a ver com volumes, ou seja, leis volumétricas, que não têm a ver com massas, né? Ele não estava preocupado com as massas, ele estava preocupado com os volumes. E qual é o estado que a gente consegue medir, determinar com precisão, ou seja, com maior exatidão, os volumes? Qual é o estado físico que apresenta taxas de compressibilidade, de expansibilidade significativas? Exatamente o estado gasoso. Portanto, ele trabalha com gases, com volumes gasosos. E olha o que ele percebe, olha o que ele percebe. Se eu pegar um volume de nitrogênio, eu preciso combinar com 3 volumes de hidrogênio, eu consigo obter 2 volumes de gás amônia. Ele percebe que existe uma relação entre os volumes dos gases que participam de uma transformação química. Ele ainda pode propor o seguinte, ó, se eu tiver 2 volumes de hidrogênio, eu preciso combinar isso com 1 volume de oxigênio e eu obtenho 2 volumes da substância conhecida como água. É lógico que isso para a época foi revolucionário. Hoje você sabe, né? Você está percebendo que esses volumes, eles são coincidentes com os coeficientes estequiométricos das reações balanceadas. Na época, não se tinha esse conhecimento. E o que o Gay-Lussac faz? Ele enuncia uma lei. Ele diz que, mantidas as condições de pressão e temperatura, então, se a temperatura e a pressão forem constantes, as substâncias químicas guardam uma relação entre os volumes. Essa relação é de números inteiros e pequenos. Sempre vai ser uma relação proporcional de números inteiros e pequenos. Olha só, 1 volume de N2, eu vou precisar de 3 volumes de H2. Exemplo, se eu usei 10 litros aqui de N2, eu preciso de 30 litros de H2 e essa combinação me gera 20 litros de amônia. Ou seja, havia uma relação entre os volumes das espécies que participavam de uma transformação química. Vamos pegar aqui, exemplo, se eu tiver, sei lá, 10 volumes, 10 litros de H2, eu precisaria de quanto? Eu precisaria da metade, né? Eu preciso de 5 litros de O2 para formar 10 litros de água. Essas relações entre os volumes chamam muito atenção, chama tanto atenção que ele enuncia uma lei. Só que por que isso acontece?
Por que existe essa relação entre os volumes? Na época, a gente não tinha muito conhecimento ainda, né? As pessoas estavam engatinhando, a ciência estava engatinhando. Coube a um italiano bem feinho, o Amedeo Avogadro, propor uma explicação para isso. Ele disse que, mantidas as condições de pressão e temperatura constantes, à medida que eu tenho um volume X, dentro daquele volume X cabem exatamente o mesmo número de moléculas. Exemplo, se eu tiver, de repente, sei lá, uma condição de pressão e temperatura constante, digamos que eu tenha 10 litros de H2, cabem exatamente o mesmo número de moléculas do que 10 litros de H2O. Ele propõe que, quando as condições de pressão e temperatura são constantes, volumes iguais encerram o mesmo número de moléculas. Ele propõe isso. Depois de um tempo, os cientistas descobriram qual é o número de moléculas que cabe dentro de um certo volume. Este número, este número mágico, fica conhecido como o número ou a constante de Avogadro. Então, por que chama constante de Avogadro? Porque foi Avogadro que descobriu? Negativo. Avogadro só lança a base, só lança a ideia, ele não teve condição de determinar esse valor, mas posteriormente os cientistas determinaram, e hoje a gente sabe que o número de Avogadro é o mol, é o 6 vezes 10 elevado a 23, né? Este número de Avogadro é o número de moléculas que tem dentro de um mol. E isso ele pensou pela primeira vez analisando esses trabalhos aqui, esses trabalhos de Gay-Lussac. Então o que o Avogadro propõe? Que em um mesmo volume existe o mesmo número de moléculas. Em um mesmo volume existe um mesmo número de moléculas, ou seja, se eu aumentar o número de moléculas, eu aumento o volume. Então existe uma proporcionalidade, e é justamente esta ideia de proporcionalidade, primeiro proposta por Gay-Lussac quando trabalha com volumes gasosos, depois por Avogadro quando propõe esta ideia de encerrar dentro de um mesmo volume o mesmo número de moléculas, que Clapeyron aproveita aquela nossa equação geral dos gases e dá uma pequena adaptada nela. E aí a gente vai ter o que a gente chama hoje de equação de Clapeyron. Então você aguarda um momentinho aí, porque a gente vai colocar na próxima lousa a equação de Clapeyron para fechar com essa aula, tudo bem? Aguenta a mão um pouquinho aí. Fala galera, então voltamos agora com uma lousa nova, onde a gente vai apresentar para vocês a equação de Clapeyron. E para apresentar a equação de Clapeyron, eu vou aproveitar o final da última aula. Lembra que eu coloquei isso aqui? PVT é igual a uma constante, depois aqui eu coloquei o PVT Povotó. A gente vai usar isso aqui. O que o Clapeyron percebeu? Que mantidas condições, que o Avogadro percebeu, mantidas condições de pressão e temperatura, o número de mol de um gás era proporcional ao volume. Clapeyron reúne essas informações e propõe esta nova expressão, apenas adicionando a grandeza número de mols aqui. Para não ficar assim, e para não ficar escrito toda hora constante, ela recebe uma letra e um nome. A letra é R e o nome é constante universal dos gases ideais. Olha lá, constante universal dos gases ideais. Agora a gente pode rearranjar essa fórmula, não é? A gente pode dizer então que PV é igual PV sobre T é igual a R vezes N. Mas não é assim que você encontra. Agora, no lugar de constante, eu já dei a letrinha dela. Você vai encontrar sempre assim essa expressão, PV igual a N RT.
Pessoal, essa é a equação dos gases ideais, onde eu vou relacionar pressão, volume, número de mols e temperatura, sempre submetido a uma constante, que é a constante universal dos gases ideais. Para você nunca esquecer essa fórmula, você pode pensar de 3 jeitos. Se você é religioso, por você, nunca rezei tanto. Se você gosta de futebol e é corintiano, pobre do Verdão, não resiste ao timão. Ou se você é da vida, se você gosta de curtir a vida, sabe aproveitar nos momentos em que você não está estudando, você sabe aproveitar o melhor da vida, então você vai dizer o seguinte, ó, puta velha não rejeita tarado. Não importa qual vai ser o jeito que você vai usar, o importante é que você se lembre disso. Beleza? Uma outra coisa que é legal para a gente falar nessa aula é sobre as unidades desse R, os valores. Eles geralmente são fornecidos. Essa fórmula não é fornecida, mas a unidade é. A unidade de R, com a unidade de R você chega na expressão. Quer ver? Olha só, os valores de R aqui, ó. R pode assumir o valor de 0,082 atm litro por mol Kelvin. R também pode assumir o seguinte valor, 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro vezes mol a menos 1 vezes Kelvin a menos 1. Por que eu estou mostrando assim? Porque tem muito aluno que confunde o que é isso aqui. Pessoal, mol a menos 1 vezes Kelvin a menos 1 nada mais é do que dividido sobre mol vezes Kelvin, tudo bem? Então não confunde isso aí não. R ainda pode assumir um outro valor, 8,3 Pascal metro cúbico por mol Kelvin. Pergunto para vocês, o que está variando aqui para cada um desses R's? Isso mesmo, a unidade de pressão e de volume. Quando o R for 0,082, a pressão é dada em atm e o volume em litros. Quando o R for 62,3, a pressão é em milímetros de mercúrio e o volume é em litros. Quando o R for 8,3, a pressão é em Pascal e o volume é em metro cúbico. Com essa ideia, a gente consegue calcular o que a gente chama de volume molar. O que é volume molar? Pessoal, a aula finaliza agora, ó. Volume molar é o volume de 1 mol de gás. Pessoal, se você tem essa expressão, poxa vida, você pode calcular o volume molar para qualquer valor de pressão e temperatura. Presta atenção, o volume molar nas CNTPs, que é pressão de 1 atmosfera e temperatura de 273 Kelvin, né? Aqui a gente utiliza, há muitos anos a gente utiliza ATM, agora muda a unidade, agora eles estão mandando usar 1 bar é 0,987 ATMs. Mas vamos considerar aqui com 1 atmosfera, que é o que a maioria dos exercícios vai trazer para vocês. Olha só, é só substituir os valores na fórmula. Ó. Eu não quero descobrir o volume, então o volume vai ser igual. O número de mol é 1, porque eu quero o volume de 1 mol. Ó, eu estou usando ATM, então eu vou usar a expressão, o valor de R para ATM, né? 0,082 vezes o quê? Vezes a temperatura. Qual que é a temperatura? 273. Olha lá, ó, 273. Dividido pela pressão. A pressão aqui, ó, passou dividindo para lá. Pressão de 1 atmosfera. Você corta isso com isso, o que vai te sobrar? 0,082 vezes 273, valor que é aproximadamente 22,4 litros. Por isso que lá nos exercícios de estequiometria, a gente trabalha com volumes de gases nas condições normais de temperatura e pressão iguais a 22,4 litros. Quando a gente usa 1 bar de pressão, este valor vai mudar. Este valor é igual a 22,7 litros. O fato é que agora, depois dessa aula, você sabe calcular este valor para qualquer valor de pressão e você sabe com certeza de onde veio agora aqueles números que a gente passa lá nas aulas de cálculo estequiométrico, a gente meio que joga para vocês, porque é agora que você tem condição de entender isso aí. Então, presta muita atenção. Mantidas as mesmas condições de pressão e temperatura,
um mesmo volume de gás existe dentro de um mesmo volume de gás o mesmo número de moléculas. Equação de Clapeyron relaciona pressão, volume, temperatura e número de mols. Beleza? Com isso a gente termina a nossa terceira aula desse mini bloco de aula sobre gases. Na próxima aula a gente vai falar sobre mistura de gases. Tudo bem? Eu espero que sinceramente você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, achou interessante, por favor, dê uma curtida aí. Se você achou que essa aula foi boa para você, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se você ainda assim ficou com alguma dúvida, tem sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, deixa um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim no duvidas@quimicadoamigo.com.br ou no contato@quimicadoamigo.com.br. No mais, eu tenho a dizer que foi um enorme prazer gravar essa aula para vocês e o que eu tenho a dizer beijo, tchau.